De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria, para o Conversa Franca. Estou de água aqui porque baixou uma tosse aqui agora, um bichinho do ranhã. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Tavinho. O Ciro Pinheiro Matias é médico veterinário e nós vamos falar de arcada dentária dos equinos aqui, de alguns probleminhas que acontecem com os animais. Saúde bucal em equinos é o nosso Conversa Franca. Obrigado pela presença, Ciro. Tem um ditado que diz, cavalo dado não se olha os dentes, é isso? Esse ditado dá um pouco errado, né, Tavinho? Até de cavalo dado a gente tem que olhar os dentes? Deve olhar o dente, sim, porque todos os animais que têm dente também têm dor de dente. Né? Claro. Então o pessoal às vezes esquece um pouco, fala, poxa, nunca me atentei, até muita gente que tem cavalo, nunca me atentei que o meu cavalo poderia estar com uma dor de dente, porque os animais não falam, né? É difícil você interpretar. Mas quando dói o dente dele, ele vai rapidinho ao dentista e sabe como incomoda, né? Hoje em dia a odontologia equina está popularizando, né? No Brasil ela tem um desenvolvimento aí de uns 10 anos, né? No mundo, na Alemanha, alguns países da Europa, os outros países da Europa, Estados Unidos, ela já ocorre mais tempo, já está mais popularizada. As técnicas que a gente tem aqui no Brasil, muita coisa veio do exterior. E devido à facilidade de intercâmbio de informação, hoje nós temos qualidade e temos condições de realizar tratamentos dentais semelhantes ao que acontece lá fora. Isso vale não só, porque, claro, quem tem cavalo de raça e cavalo de prova, né, acaba cuidando mais do animal às vezes do que quem tem um cavalo ali só para lida e para trabalho e tal. Mas isso vale para todos os cavalos. Vale para todos os cavalos. Todos eles têm dente, também tem dor de dente. Claro, mas né? É lógico. O pobre... A gente sabe quanto dói. O mais rico e a dor é a mesma. Né? A dor do dente é a mesma. Então, assim... começou de cima para baixo. Então, os cavalos mais caros, claro, os cavalos mais importantes, os cavalos de competição, né? Então, o tratamento dental iniciou por eles. Mas o custo foi se tornando acessível. Hoje o custo é bem acessível, né? E já está popularizando. Então, é comum, porque a pessoa, um dia, o veterinário vai atender o cavalo porque o cavalo está muito magro, por exemplo. Então, ele vai lá, vai fazer o exame clínico. Às vezes vai receitar uma vitamina, alguma outra coisa. E numa dessa, o veterinário clínico, ele vai lá e vê que, poxa, o cavalo não está mastigando legal. Claro. Então ele vai e contata um veterinário especializado em odontologia. É só pensar na boca da gente, né? Na boca da gente. Se você está com o dente machucado de um lado, você joga toda a alimentação para o outro. Exato. Aí você compromete a arcada dentária do outro lado e não está usando desse lado. Você começa a criar um vício de alimentação e um desgaste maior do outro lado. No animal acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Ele também escolhe o lado da mastigação, né? Onde não dói. Onde não está doendo. Mas muitas vezes a dor é muito grande, né? Então o que acontece? Ele acaba ingerindo menos alimento, tendo uma baixa ingestão de alimento e tendo emagrecimento. E é também uma dificuldade de engorda às vezes. Então, nesse caso, a gente faz o exame e é pela dor. Então, no caso, vamos supor que esse cavalo não seja um cavalo caro, nem um cavalo de competição. É um cavalo de sela, né? Onde às vezes o proprietário é um pouco mais informado, então ele vai um pouco mais atrás de buscar um pouco de tecnologia. Usa trabalhos veterinários na propriedade. Então não é um cavalo de prova nada, é um cavalo simples, um cavalo de sela, que também a gente atende, realiza esse atendimento. Então hoje está popularizando. É uma coisa que no Brasil, no meu tempo, por exemplo, de faculdade, não se falava sobre odontologia. Né? E foi logo quando eu comecei a estudar e pesquisar o assunto. Você é formado em veterinária? Eu sou médico veterinário. Com especialização em odontologia? Especializado em odontologia. Eu venho estudando odontologia há mais de 10 anos. Vou mostrar aqui, pode botar a mão. No cavalo, por exemplo, que nos incisivos, ele quando ele fecha a boca, ele tem uma oclusão de incisivo contra incisivo. Então é uma mastigação de topo. Esses incisivos, eles retiram o capim do chão e cortam o capim. Aí o capim entra rolando. Nesse espaço que ele não tem forma dentes? Um rolo alimentar nesse espaço aqui que ele não tem dente, que chama de ástema. Ele vem enrolando, passa pelo céu da boca e aqui ele vai ter a mastigação. A mastigação do cavalo, como que ela funciona? Ela deve funcionar de um lado para o outro, para frente, para trás e para cima e de baixo para cima. Você trouxe um vídeo ilustrando isso? Eu tenho uma animaçãozinha que vai mostrar direitinho. Desculpa, é que eu tô com ar. Imagina. Bichinho do ranhã. Ele vai mostrar direitinho como que é essa mastigação. Olha lá, ele abrindo a boca. E o cavalo, quando na sua vida natural, ele se alimenta no chão de capins, de fibras longas, né, gramíneas.
Então o que acontece? Esse alimento gestando, eu tenho essa ingestão de capim, né, durante 18 horas por dia. Né? Então ele promove essa mastigação bem ampla. Né? Então ele tem essa oclusão, onde as arcadas, né, superior e inferior desliza uma sobre a outra, e assim quebrando o capim. Algumas mostrando aí uma particularidade anatômica do dente, né, que promove a quebra do alimento. E a mastigação mais ampla ocorre quando o cavalo está mastigando o capim, né, e na sua posição natural, que seria no chão, olha lá, de um lado para o outro. Né. Agora, tem um movimento lateral. Bem lateral. Coisa que nós não temos na nossa... Isso, nós não temos. Aliás, não devemos ter. Não devemos ter. Esse movimento é diferente. Então, de um lado para o outro. Né? E aqui a gente observa que ela vai para frente e para trás. Né? Tecnicamente, o rostro caudal, esse tipo de movimentação. Nos cavalos estabulados, como é oferecido o alimento já cortado, e também a ração, por exemplo, que já tem nutrientes mais concentrados que no capim, o cavalo acaba mastigando menos tempo por dia. Então ele acaba não desgastando o dente corretamente. E o tipo da mastigação no cavalo estabulado na ração não é como essa, ó, bem lateral. Ela é mais vertical, seria só de cima para baixo. De cima para baixo. O que não é da anatomia do animal. Isso começa a promover uma série de problemas. A principal é as pontas de esmaltes excessivas, que tem que ser corrigida. A gente acaba corrigindo muitos cavalos anualmente. A gente promove esse desgaste que ele deixou de acontecer. Porque ele deixou de arrancar o capim aí nas gramíneas no campo. Ele deixou de acontecer depois pelo processo de estabulagem, né? Porque ele foi domesticado. Você trouxe uma outra sequência de imagens? O que é que nós temos? Tem umas imagens que ilustram os principais problemas que a gente encontra, né? A retenção dos dentes de leite. Como os cavalos ele trocam os incisivos e os pré-molares de acordo com a idade, né? Então aí nesse caso, no cantinho a gente vê que tem 2 dentinhos a mais ali. Ficaram 2 dentes encavalados. Esse aí já é um cavalo com 7 anos, ele deveria ter terminado todas as trocas deles aos 4 anos e meio. Mas extrai aquele dente de leite? Extrai esses dentes de leite. Como na Isso, e os incisivos muitas vezes voltam a alinhar novamente. Próxima. Essa é uma foto de uma égua bem patológica aí. A boca bem patológica, ela tem um desalinhamento muito grande nos dentes. Tem um monte de problema. Tem vários problemas. Né? O dente de lobo. O dente de lobo, que é esse dente pequenininho que tem na frente dos pré-molares, né? Tecnicamente, ele é o primeiro pré-molar, né? E ele deve ser extraído nos animais que vão utilizar embocaduras. Né? É um procedimento ali, nessa imagem, mostrando o bridão que pode entrar em contato com onde está a setinha vermelha ali, em contato com o dente de lobo. Deve dar uma dor incrível, não? Sim, porque a raiz é curtinha e ela abala. Não é como... Aí o cavalo fica rebelde, você acha que o cavalo não tem dom? Não, muitas vezes o cavalo, a pessoa julga ele como má índole e ele está com dor de dente. Então ele às vezes empina, às vezes ele pode até cair. Próxima. Né? Dificuldade, bate assim. Acabou. Bom, o importante para a gente terminar, Ciro, é que os problemas com dentes com os equinos são praticamente os mesmos que nós temos, em particular, guardadas as devidas, dente de lobo, que é específico dele. Excessivas que devem ser corrigidas assim. O cavalo deve ser examinado anualmente, o cavalo que não tem problema. E se é necessário, feita a correção e o desgaste das pontas de esmalte. E tudo isso tem jeito. Ou pelo menos pode-se minimizar o sofrimento do animal. Exato. Quando a gente vai fazer um tratamento odontológico, existe uma coisa que é o desejável e o que é possível ser feito. Ok. A gente tenta manter na melhor forma. Cuide bem da saúde bucal também do seu cavalo, não é verdade? Sim, é uma novidade, mas é uma área nova da medicina veterinária, não é isso? Sim, e que está crescendo bastante. A odontologia veterinária e também no ramo de equinos está desenvolvendo bastante. O ano passado aí eu ministrei uns 4 ou 5 cursos espalhados em todo o Brasil. Esse ano também já tem 2 agendados aí nos próximos meses, no Sul e aqui em São Paulo. Ok. Obrigado, Ciro Pinheiro Matias, médico veterinário. Deixa telefone e endereço eletrônico. O meu telefone é 11, né? 9814-6666. O meu endereço eletrônico é ciromedvet@ig.com.br. E eu tenho também uma web, que é dentistadecavalo.com. Muito obrigado, Ciro. Obrigado pela presença, pelas imagens, pelo material que você apresentou aqui. Ok, tá bem. Obrigado a você. Fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.